De Eclesiastes, capítulo 3, vamos a partir do versículo 11 até o 15. Tudo formoso no seu devido tempo. O espelho te diga alguma coisa ao contrário. A Bíblia está dizendo, Deus fez tudo, inclusive eu e você, tudo. Não acredite no espelho, Jairzinho, acredite na palavra de Deus. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sem que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer pessoas o temam. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Amém? Texto intrigante, né? Vamos orar? Pede a Deus aí sabedoria, pede a Deus graça, pede a Deus que fale conosco, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra que é eficaz. Obrigado pela Tua palavra que chega na nossa língua materna, chega nas nossas casas, nas nossas famílias, porque um dia, ó Deus, talvez através de um pastor, de um evangelista, talvez, ó Deus, através de um missionário, através de alguém, a Tua palavra um dia nos alcançou. E, ó Deus, por isso nós estamos aqui, porque temos sido alcançados, resgatados, reconciliados, salvos por Ti, dia após dia, e nós Te louvamos por isso. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos enquanto igreja, o corpo de Cristo, pelas portas da Tua casa que estão abertas. Obrigado, ó Deus, pela atitude de louvor, de adoração, por podermos interceder por pessoas, pelos pedidos. Ó Deus, sê conosco. Precisamos sempre mais de Ti, Senhor. Mais, Senhor, do Teu amor, mais da Tua graça, mais da Tua bondade, mais, ó Deus, da Tua palavra. Fala conosco nesse texto, nos instrui, fortalece a nossa fé, dá sabedoria, Senhor. A Tua palavra diz que aquele que não tem peça, estamos pedindo a Ti, nos dá sabedoria para conduzirmos as nossas vidas, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, os nossos sonhos. Nós precisamos de Ti escrevendo a nossa história. Fala conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. A gente tem uma grande crise, né? E para quem não veio nos encontros anteriores, a gente separou dentro de Eclesiastes um tema geral, que é em busca ou procurando, em busca da felicidade. A gente tem apresentado o texto, Salomão como seu principal autor, e dizendo que esse texto possivelmente tem escolas de pensamentos diferentes, mas possivelmente o texto foi escrito por Salomão depois que ele havia rompido com Deus. Salomão pós-tragédia. Salomão pós 1000 casamentos, 300 princesas, 700 concubinas. Salomão depois que havia criado, por incrível que pareça, né? Salomão havia criado outros templos a deuses estranhos. O mesmo Salomão que faz o primeiro local físico, o primeiro endereço de adoração, o chamado Templo de Salomão, não do Celso Garcia, mas lá o de Jerusalém mesmo. Ele que fez o primeiro, e quando ele dedica aquele templo, é uma das orações mais bonitas da Bíblia, que se encontra ali no texto de 2 Crônica, a partir do capítulo 5, 6 e o 7, quando Salomão vai dizer assim que Deus não cabe dentro de prédios construídos por mãos humanas, nem os céus, nem o céu dos céus seriam capazes de conter a grandeza de Deus. Esse era Salomão jovem, mas Salomão rompe, entra em idolatria espiritual, coloca deuses estranhos. Olha, Salomão se perde. E a gente entende que
boa parte desse texto tem a ver com essa tristeza, com essa dor, com essa amargura. Porque eu e você que conhecemos minimamente de Deus, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente sente a distância de Deus, a gente sente a falta do louvor, da adoração, a oração já não é mais a mesma coisa, a gente sente um certo fardo, sim ou não? Isso a gente que tem pouco conhecimento. Imagina Salomão, que era um homem absurdamente sábio. Salomão sabia o quanto ele tinha perdido. E aí a gente caminhou, nos 10 encontros anteriores, Salomão, entre aspas, se justificando, até o presente momento não demonstra nenhuma atitude de arrependimento, e Salomão meio que critica a vida. Ele critica o tempo, ele critica o trabalho, ele critica a riqueza. Mais uma vez, lembre-se, Salomão foi aquele que teve tudo e não encontrou felicidade nas coisas. Salomão foi o homem mais rico da época dele e não tinha felicidade na riqueza. Salomão foi um homem que possuía mais mulheres e não teve a felicidade, nem nos relacionamentos conjugais, nem nos relacionamentos sexuais, não encontrou. Salomão tinha poder, Salomão tinha status, Salomão tinha escravos, nada disso fez com que Salomão encontrasse a felicidade. Pelo contrário, quando ele lembrava do que ele tinha perdido da presença de Deus, nada dessas coisas supria. Mas hoje, nesse texto, ele vai nos permitir questionar o que eu chamei aqui de dualismo, né, da felicidade, que é a nossa relação com o agora e o adiante, com o tempo e com a eternidade. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E a gente tem como desafio, querido, entender que há felicidade de Deus para as nossas vidas a tempo e fora de tempo. Qual a época mais feliz da vida humana? Quem me ajuda aí? Qual a época mais feliz da vida humana? Hã? O que foi? Fala alto aí. Jardim do Éden? Não, só para a Érica, né? A felicidade assim plena da Érica tem a ver com Éden. Ele falou aqui Jardim do Éden, né? Jardim do Éden. Mas boa, bem colocado. Pensando em humanidade, não teve um momento mais feliz do ser humano do que o Jardim do Éden. E essa lembrança, Éder, ela era importante, porque assim, o sossego, a paz, a ausência de dor, a ausência de perseguição, a ausência de todas as dificuldades, não fez com que Adão e Eva permanecessem fiéis. Coloca isso na tua agenda para você nunca mais esquecer. Ah, se eu não tivesse passando por isso, eu seria mais fiel. Se eu não tivesse passando por isso, eu não teria caído na tentação. Não, Adão e Eva não passavam por nada. Não tinha doença, não tinha dificuldade, não tinha depressão, não tinha conta para pagar, não tinha tentações sexuais de pessoas fora do relacionamento, não tinha nada disso. E mesmo assim caíram. Então não pense que é a ausência de dificuldade que nos traz felicidade, ou a ausência de luta, de dificuldade, que vai nos fazer permanecer fiel. Adão e Eva comprova que essa tese não serve. O que mais? Qual a época que a gente foi mais feliz? Oi? A infância, né? Você sabe qual a única coisa ruim da infância, Mica? Que é a fase mais curta da nossa vida. A gente passa mais tempo sendo adulto do que criança. A infância é uma coisa fantástica. Quem é professor, quem é tio, quem é pai, quem é avô, a pessoa que não gosta de criança, a gente tem que duvidar um pouco da pessoa. São 3 pessoas que me deixam estranho. Eu tenho dificuldade com 3 grupos de pessoas. Gente que não gosta de chocolate, gente que não gosta de lasanha e gente que não gosta de criança. E se for a mesma pessoa, não gosta de criança, não gosta de chocolate e não gosta de lasanha, eu vou ter sérios problemas com essa pessoa. Porque a palavra de Deus diz que dos tais, me ajudem, dos tais é o reino dos céus. E Jesus vai dizer que se nós adultos não nos convertermos tal qual uma criança, jamais entraremos no reino dos céus. Então será que a gente pode dizer que a fase mais feliz das nossas vidas era a fase da inocência? Era a fase da dependência, porque a gente dependia completamente de outras pessoas. Mas alguns vão dizer que a fase mais feliz da vida é a juventude. Eu estou aqui, de repente, para falar sobre isso. O que você acha, Nicolas? O que você está rindo, mano? Ah, fala sério.
De repente a juventude, por que a juventude? É a fase que a gente arrisca mais, a fase que a gente se permite mais, inclusive a gente talvez até erre mais, porque a gente arrisca, a gente se permite, a gente se arrisca nos relacionamentos, a gente se arrisca nos empregos, tem gente que vai além, se arrisca nos esportes radicais, não que os mais adultos não façam, mas assim, quando você pensa em quantidade, são os jovens que estão mais nessa pegada. Eu fico imaginando o Nicolas se arriscando a falar ali com a Mica, deve ter sido, né? Depois você conta essa história aí para a gente saber. Não é? Até hoje. É um risco, né? A fase adulta, querido. A fase que a gente já passou por algumas coisas e de repente a gente não erra mais. Que a gente tem um pouco mais de experiência. Que a gente... Qual a fase? O texto bíblico está dizendo que Deus fez tudo formoso dentro do seu devido tempo. Querido, toda fase é fase para nós sermos felizes na presença de Deus. E tem gente que vive um saudosismo do passado, ou tem gente que fica gerando expectativa para um futuro, né? O adolescente, o menino, quando eu fizer 18 anos, que eu quero tirar minha carta e dirigir. Nossa, quando eu fizer 21 anos, querido, depois dos 21 as páginas vão virando assim, que é uma velocidade impressionante. Né? Quando eu me aposentar, quando eu comprar a minha casa, tudo fez Deus formoso para o seu devido tempo. Passa aí mais um slide para a gente. Querido, existe uma beleza no tempo de hoje, existe uma beleza na criação, existe uma beleza na infância, na juventude, na vida idosa. Às vezes a gente vê alguns personagens chamados de celebridades aí pela mídia, pelas pessoas, e pessoas mais velhas, assim, às vezes eu falo brincando, mas de verdade, me dá uma dor no coração. A gente vê alguns personagens da televisão ali com 60, 70 anos, a pessoa toda repuxada, toda esticada, deformada. Tem algumas personagens da televisão que quando vai sorrir, quando fala, fica assim, né? Não consegue abrir a boca. É tanto botox, é tanto repuxo, porque a pessoa não sabe ser feliz aos 60, aos 70, aos 80 anos. E nós precisamos, de fato, sermos felizes no dia chamado hoje, porque hoje é presente de Deus. A gente precisa aprender também a envelhecer bem, a envelhecer em paz. Tudo fez Deus formoso. Há uma beleza na infância, há uma beleza fantástica na infância. As crianças têm um sorriso, as crianças têm um olhar encantador. Aquilo quebra os adultos, arrebenta. Aquele pai chato, aquela mãe, aquele avô, aquele adulto, a criança chega e muda o ambiente. Há uma beleza fantástica na adolescência e na juventude. Há uma força, há uma disposição, há uma alegria, há uma inovação. O jovem está sempre buscando, inovando, realizando. Mas também há beleza na vida adulta, também há beleza na vida idosa. Tudo fez Deus formoso. E tudo fez Deus formoso para cada um dos tempos. Querido, nós precisamos. Talvez Salomão tenha perdido um pouco da sua felicidade por também não entender o tempo. E nós precisamos, queridos, entender o tempo. Olha o convite de Jesus. Por que andais ansiosos? Os caras nem estavam em São Paulo, hein, meu? Era lá na Palestina, 2000 anos atrás. Não pegava metrô lotado. Não chegava na estação e via, olha, estamos com velocidade reduzida. Não sei o que, na via expressa e tal. Eu acho que já está no automático, né? Não precisa ninguém falar, né? As pessoas já vão soltando essa informação. Não tinha enchente em São Paulo. Não tinha queda de árvores, faróis parando, desemprego. Eles não estavam na Avenida Paulista, no Viaduto do Chá, na Santa Efigênia, mas estavam o quê? Ansiosos. Tem algumas dores que a gente passa e talvez só na eternidade a gente vai entender. Na nossa primeira ou na segunda viagem missionária que fizemos ao interior do Paraguai, lá, aquela igrejinha lá em Naranjito, que a gente, durante aí 8 anos, a gente suportou ministerial, financeiramente. Era um lugar, literalmente, entre nada e lugar nenhum. Só casas terras, não tinha nem sobrado, tudo plano. Uma região
agrícola grande e uma comunidade de pessoas, algumas casinhas bacanas, mas e outra quantidade enorme de gente mais simples. Tinha uma comunidade de guaranis, de índios, tinha um grupo de sem-tetos, muito simples. A gente andando lá com barro até a canela, não tinha nada de asfalto. Eu acho que eu tenho ainda resquícios daquele barro até hoje, que você lava e não sai, uma coisa, né, Jairzinho? Não sai. E quando nós chegamos ali, nós de São Paulo, olhando aquele lugar bonito, verde, tudo que é verde é bonito, né? Verde assim, aquela coisa bonita, olhando no horizonte. E naquela semana, 2 jovens tinham se suicidado. E eu falei, meu Jesus amado, na minha cabeça, de quem vive no estresse, de quem vive em São Paulo, estar no lugar do interior, estar perto da natureza, estar com cheiro diferente, com cores diferentes, estar na paz da natureza, jamais levaria. Mas nós temos pessoas ansiosas em tudo que é tipo de situação. E naquela geração Jesus diz assim, por que vocês estão ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Esse convite de Jesus para olhar os lírios do campo, esse convite de Jesus para olhar aos pássaros no céu, esse convite de Jesus para olhar para a natureza, tem a ver, querido, com o que Deus fez formoso por o tempo de hoje. Talvez, boa parte dos nossos tratamentos, eu entendo o papel do psicólogo, eu entendo o papel do conselheiro, todos eles são importantes e cabem, ainda mais nessa sociedade do século 21. Mas, querido, se você também se permitir ser tratado pela beleza do que Deus fez em você, na sua família e em toda a criação, talvez diminua um pouco do seu estresse. Querido, há uma beleza de Deus no tempo presente. Há uma beleza de Deus, e eu vou tocar num assunto aqui que talvez seja muito intrigante. Quando eu estava meditando, aquilo me intrigou. Talvez exista uma beleza de Deus em algumas coisas que a gente quer se livrar delas. Querido, nunca mais, depois que vier a eternidade, depois que Jesus voltar, depois que Jesus fizer novas todas as coisas, depois que o diabo for trancafiado, depois que o diabo, o inferno, toda a maldade, todo o pecado for lançado no lago de fogo, depois de todas essas coisas, sabe uma coisa que você não vai ter mais acesso? A provisão de Deus. Sabe por quê? Você não vai precisar. O Jeová Jirê, ele se faz necessário quando? Me ajudem? Quando é que o Deus da provisão se faz necessário? Na necessidade. O Deus da provisão se faz necessário no dia chamado hoje. E há uma beleza. Tudo fez Deus formoso para um determinado tempo. Há uma beleza de depender de Deus como a criança. Tem uma beleza em depender do seu pai e da sua mãe para tudo. Há uma beleza quando a gente ri das crianças porque trocam as palavras, porque inverte uma coisa. Isso só tem sentido naquela fase. Porque se hoje, nós que somos adultos, tivermos os mesmos erros de concordância, de plural, de gênero, na língua portuguesa, as pessoas hoje não vão achar algo gracioso em nós. As pessoas vão achar que nós somos ridículos. Só faz sentido aquilo na vida da criança. O que nós passamos hoje em termos de lutas, de dificuldades, de dores, de perseguição, só faz sentido hoje, porque Deus é presente nas nossas vidas, como um provedor. Quando nós estivermos na eternidade, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais guerra. O Deus Shalom só faz sentido hoje. Aproveite da presença de Deus que traz paz. Porque talvez na eternidade a gente vai conhecer um outro Deus que a gente ainda não conhece hoje. Querido, há coisas de Deus que só fazem sentido hoje. Na eternidade, nós vamos conhecer outras coisas de Deus, porque Deus é inesgotável. Ou você acha que a gente já tem ideia do que vai acontecer na eternidade? A gente não tem ideia. E aí tem uns camaradas que judia da gente, né, Leroy? Paulo vai até o tal do terceiro céu. A Bíblia diz que Paulo foi até o terceiro céu.
Ele não diz quantos andares tem. E aí? Se Paulo foi, o terceiro céu era o quê? Era só subsolo? Paulo teve acesso só à catraca do céu? E aí ele ainda volta e diz assim, olha, eu vi coisas que eu não posso dizer. Por que não fica quieto? Deixa a gente na maior curiosidade. Não, eu vi coisas que não é lícito falar, então fica quieto. A pessoa começa a contar a história e não termina. Ah, eu não posso falar, então não começa. E Paulo deixou a gente bolado. Aí vem João pelo menos gastou um pouquinho mais de caneta, né? Aí João começa a escrever as coisas, ele olha, parece que tem cara de leão, mas tem asa de águia, mas tem cauda. Eu falei, João, pelo amor de Deus, cara, estou entendendo nada que você está escrevendo. Aí tem uns anciãos, tem uns seres, não sei das quantas. Eu estava tão bolado, o primeiro anjo que passou aqui, eu já fui me render aos pés dele em adoração. E o anjo falou, mano, levanta. Não sou eu não, cara. O último anjo que pediu adoração aqui deu ruim para ele. Deus expulsou ele, mais um terço junto. Levanta rápido, mano. Sou conservo teu. E João deixa a gente todo bolado. E ele fala que tem um rio, tem um mar que parece de cristal. Como? Um mar que parece alguma coisa de cristal. Tem uma porta, uma coluna inteira que parece uma pedra de pérola. E a gente não entende nada desses negócios. Queridos, seja feliz hoje também nas tuas lutas. Porque você conhece de um Deus provedor. Porque você passa necessidade. Você conhece um Deus que cura. Porque você passa doença. Você conhece um Deus que te traz paz. Porque você passa por guerras. E isso é uma beleza que tem a ver com o dia de hoje. Porque lá na eternidade a gente vai descobrir outras coisas de Deus. Tudo fez Deus formoso. Talvez a gente perca tempo demais murmurando. E a gente perca a presença de Deus na luta. Salmo 56. Dá uma paginada aí. Volta um pouquinho antes. Salmo de número 56. Espera que eu não tinha separado esse texto, eu não lembro o versículo de cor. Salmo 56, versículo 8. Salmo 56, 8. Olha só, é uma oração que Davi começa pedindo misericórdia, porque tem perseguição, porque eles têm aflição, porque o inimigo está rodeando a vida dele, aquela história que você já conhece de Davi, nossa. E ele diz o seguinte: contastes os meus passos quando sofri perseguições. Contastes os meus passos quando eu sofri perseguições. Como é que Deus pode contar o meu e o seu passo quando a gente está passando por perseguição? Me ajuda? Como? Se algum irmão levantar aqui agora e sair andando, até ele virar o portão eu consigo contar os passos. Se ele virar a esquina eu já não conto mais. Como é que Deus conta os passos nossos? Andando junto. Você consegue entender, querido, que é uma beleza? Davi está dizendo assim, olha, eu estou passando por perseguições sim, mas Deus está lado a lado, ombro a ombro, passo a passo comigo. Nunca mais na eternidade você vai ter essa oportunidade de estar passando por luta e Deus lado a lado, ombro a ombro, passo a passo com você. E o texto diz ainda que Ele vai recolhendo as nossas lágrimas. E Ele vai escrevendo cada uma, não apenas das nossas aflições, mas dos cuidados no seu livro. Eu fico imaginando se a gente vai ter acesso a esses livros. Eu não sei se é livro tangível mesmo, eu não sei como que vai ser na eternidade, mas, querido, é fato que Deus está registrando cada uma das nossas histórias. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê. Não despreze a tua vida humana. Tem crente que quer viver uma vida só pensando na eternidade. Ele despreza a sua humanidade. Querido, a divindade de Jesus que abre mão. A divindade de Jesus que abre mão. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Ele abre mão da sua divindade, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de servo, assumiu, tornou-se como homem, foi reconhecido em figura humana.
Por que que Cristo faz isso? Porque a nossa humanidade é presente de Deus. Quando eu e você fomos criados, Deus disse, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. E apesar do pecado, apesar da queda, apesar de Gênesis 3, apesar das maldições que a terra sofre por causa do nosso pecado, ainda há beleza, grandeza, formosura, dignidade da parte de Deus na vida do ser humano. Eu quero ir para a eternidade. Nós já estamos na eternidade, porque aquele que está em Cristo já nasceu de novo. Não dispense a sua vida humana. Veja a beleza no estudo, veja a beleza no trabalho, veja a beleza no namoro, veja a beleza no casamento. Tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Haverá o tempo da eternidade, sim. Mas nós precisamos ver, encontrar e sermos felizes aqui hoje. Porque a nossa vida, querido, com Deus é esplendorosa. Passa mais uma aí. A palavra formoso que aparece aí no texto é essa daí, IAP, ou é algo parecida com isso. E ela é traduzida no Antigo Testamento 34 vezes por bonito, 3 vezes por elegante, apropriado, justo, adequado. Fez Deus tudo adequado, fez Deus tudo apropriado, fez Deus tudo de maneira justa, digna, fez tudo Deus de maneira elegante. Querido, há beleza, há formosura, há encantamento, há grandiosidade na vida humana. Seja feliz hoje e continue sendo feliz por toda a eternidade, em nome de Jesus. Só que o mesmo texto diz, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir, pois Deus é a eternidade. De onde vem, querido, esse senso de justiça? A gente vê tantas pessoas falando de justiça, justiça social, justiça do direito, justiça econômica, dignidade. Olha, o ser humano, e a gente com tanta dor no coração. Eu parei de comentar algumas coisas, queridos, em termos, foi uma escolha, eu parei de comentar algumas coisas em termos de rede social, e às vezes até evito, não porque eu negue elas, ou porque eu queira me omitir em cima delas, mas porque em algum momento as coisas também não têm nem feito nem bem para o nosso interior, para o nosso coração. Mas que coisa terrível aquele incidente com aquele congolês, que coisa vexatória, vergonhosa, que coisa maldita, que coisa maligna, né? 3 brutamontes agredindo uma pessoa amarrada, sozinha. É uma covardia de uma coisa inominável. É um nível de maldade que, se não tiver, na minha concepção, você pode pensar diferente e a gente vai continuar amigo, mas na minha concepção, se não tiver uma ação maligna direta, o ser humano não foi criado para isso. E o texto de Gênesis capítulo 4 fica muito claro. Quando Caim vai intentar contra a vida de Abel, Deus fala, Caim, Caim, presta atenção, o mal jaz, bate à tua porta. Caim tinha um nível de inveja, mas não levou ele a matar Abel. Mas tinha um nível de maldade que Caim não controlou, de malignidade, que invadiu a vida dele. Porque Deus não nos criou assim. E aí a gente fala de justiça. Aí eu pergunto, a morte desse congolês que é terrível, que é dolorida, que é vexatória, que é vergonhosa, que é maldita, que é maligna, é a primeira? Vai ser a última? Também não. E o ser humano vem fazendo essas atrocidades literalmente desde Caim e Abel, violentando mulheres, agredindo crianças, idosos, escravizando pessoas, roubando. A gente tem de tudo. Aí eu pergunto, da onde que vem esse senso de justiça? Qual sociedade foi justa na história? A egípcia? A babilônica? A grega? A romana? A judaica? Nenhuma dessas sociedades foram justas. Os próprios judeus que eram conhecedores da palavra, pega o livro a sequência dos profetas menores, é só pancada, injustiça social, perseguições, corrupção, malignidade, tudo que é sorte. Povo de Deus, povo de Deus. Então, de onde vem esse senso de justiça? Da onde as pessoas, e perfeição, o que é algo perfeito? Você já viu alguma coisa perfeita? Da onde vem essa ideia, querido, de perfeição?
Porque se a gente fala de por exemplo, da ciência que evolui, uma coisa que está evoluindo, ela não é perfeita. Ela sempre tem espaço para melhorar. Houve um momento, eu cito sempre esse exemplo, porque são duas coisas simples e que, na minha cabeça, pelo menos marcantes. Houve um momento que o café era um agente depressivo. E as pessoas falavam que não podia tomar café, que determinadas pessoas não deviam tomar café, porque o café fazia isso, aquilo outro. Passa-se um tempo, as pessoas vão dizer, não, o café é um agente ativo, todo mundo tem que tomar uma quantidade X de café. O ovo, uma época o ovo era o inimigo do colesterol, porque quem come ovo, isso, aquilo, daqui a pouco o ovo vira o amigo, porque é o colesterol bom, não sei o quê, não sei o quê. A gente está sempre melhorando, então não é perfeito. Da onde vem essa ideia de perfeição? Da onde vem essa ideia de eternidade? O que é eterno? Tudo que nós conhecemos tem começo, tem meio e tem fim. Queridos, isso só pode vir de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus perfeito e de um Deus eterno. E aqui o autor vai dizer assim, essa ideia, esse sentimento, esse desejo, essa vontade de vida, vem daquele que é eterno, vem do autor da vida. Por que as pessoas desejam viver mais? Não importa, a gente se despede com pessoas com 90 anos, a gente vai chorar como se tivesse 10, 15, 20. Porque a morte é sempre dolorida. Não importa a idade da pessoa. A gente sempre acha que poderia ter vivido mais. Há sonhos que eu e você temos em nosso coração, a gente sonha e a gente sabe que em uma vida a gente não realiza. Mas a gente continua sonhando. Eu quero mais da vida. Da onde vem isso? Isso vem do autor da vida. E isso um dia vai ser completado. Porque se sim, há uma beleza na vida humana, há uma beleza na criação, se sim, tudo Deus fez formoso, e eu tenho que curtir o tempo chamado hoje, mas também eu preciso viver na esperança que há um tempo melhor, que há um tempo de justiça, que há um tempo de graça plena, que há um tempo de perfeição, que há um tempo de eternidade. Deus colocou isso para gerar esperança, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz nós eterno peso de glória, que não tem nenhuma comparação. Cristo renova a nossa esperança de uma maneira tal, quando Ele ressuscita, abrindo as portas, o novo e vivo caminho, que aqueles discípulos que estavam acovardados, aqueles discípulos que estavam amedrontados, aqueles discípulos que estavam escondidos, quando viram a vida plena, restaurada do Cristo ressurreto, eles explodiram na chamada igreja primitiva. Nada segurava eles, porque havia uma esperança pulsante, nem a morte me segura. Querido, nós precisamos nos alegrar no tempo presente, mas precisamos nos alegrar também na esperança da vida eterna. Isso dá completamente sentido e também nos dá força para suportar as tribulações que são momentâneas. O texto vai dizer, volta lá para Eclesiastes 3, que é o nosso texto base aqui, versículo 14, sei que tudo o que Deus faz durará, sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. E quando nós voltamos para o jardim do Éden, quer dizer, para o jardim do Éden, não é do Éden, do Éden. Quando a gente volta para o jardim do Éden, nós temos uma declaração que tudo que Deus fez era muito bom. Não tinha algumas coisas ali. Não tinha doença. Não tinha perseguições. Não tinha intolerância. Não tinha morte. Não tinha pecado. O que Deus fez durará eternamente. O que eu e você fizemos com o que Deus fez, e que gera pecado, e que gera violência, e que gera racismo, e que gera intolerância, e que gera miséria, essas coisas nós fizemos com o que Deus fez, mas o que nós fizemos não dura a eternidade. E graças a Deus por isso. O que nós fizemos tem começo, tem meio e fim, mas o que Deus fez durará para todo sempre. E ao mesmo tempo que essa é uma mensagem de esperança,
também precisa ser uma mensagem de alerta. Porque diferente do que alguns dizem ou acreditam, a nossa vida, ela não tem mais fim. Nós viveremos por toda a eternidade na presença de Deus, ou distantes da presença de Deus. Ah, quando eu morrer acabou. Eu vou fazer, não estou nem aí. Que se lasque o mundo, eu vou curtir mesmo. E faz mal para o pai, faz mal para a mãe. Eu quero viver o meu prazer. Eu quero viver o meu sentimento. Eu quero viver a minha vontade. Eu prefiro viver 10 anos a 1000 por hora do que viver a eternidade de viver 1000 anos a 10 por hora. Eu quero curtir agora. Depois não tem problema, porque tudo acaba, não, querido. Eu e você recebemos o sopro de vida de quem? Me ajudem? De quem? De quem? Do eterno. Se a gente fosse fazer uma metáfora, falar humanamente falando, nós recebemos gotículas de vida, nós recebemos saliva, nós recebemos o sopro de Deus, nós recebemos algo de Deus que é eterno. Se é algo de Deus, é algo que vai durar, o texto diz, tudo que Deus faz, dura eternamente. A vida vai durar eternamente. Uns na presença de Deus, outros no castigo eterno. Então não troque o tempo presente, 20, 30, 50, 70, 80, 90 anos, que seja 100 anos, não troque por esses prazeres que são temporais. E sim, nós temos muita coisa a curtir nessa vida porque Deus fez para a nossa alegria. Mas não troque, não entre em rebeldia com Deus, porque a pior definição do inferno é a mais simples, mas é a pior definição do inferno. O inferno é um lugar que Deus não está. Às vezes as pessoas querem, mas como que é o inferno? Outro dia me fizeram uma pergunta dessa. Aí, pô, pastor, não sei o que, como que é o inferno? Eu falei, irmão, eu não conheço, não tenho curiosidade, não tenho inveja de quem vai, nem raiva. Eu não quero, vamos falar do céu. Mas o que é o inferno, querido? É um lugar de dor, é um lugar de tormento, é um lugar de castigo, é um lugar de tortura. Ah, o inferno é um lugar de enxofre, é um lugar de fogo. Os irmãos que não gostam de frio vão dizer que é o lugar do frio, que é gelado, sei lá. A mais simples, mas a pior definição é que o inferno é o lugar que Deus escolhe não estar. Porque Deus é onipresente. O que é ser onipresente? As pessoas dizem assim, estar em todos os lugares. Onipresente é a capacidade de estar em todos os lugares, não a necessidade. O Deus onipresente escolhe não estar no inferno. Para terminar, sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Sim, querido. O que Jesus fez na cruz durará eternamente. A reconciliação, a graça, a misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Paulo, a minha graça te basta. A grandeza, a bondade, a fidelidade, nada disso de Deus, fora o que a gente nem conhece da bondade de Deus. Lembra de Jó? A gente não tem ideia de quanto tempo durou aquela história, já comentei isso com os irmãos. Tem estudiosos que indicam que teriam durado alguns anos. A gente lê o livro que tem 42 capítulos, se você pega numa ida e vinda aí para o trabalho, quem trabalha mais longe, pega o metrô, você lê em um dia o livro de Jó. 20 capítulos na ida, 21, 22 na volta, você fechou o livro. E você acha que tudo aquilo foi rápido. Aquilo foi o caos. Só que no capítulo 1 e 2 diz que Jó era um homem temente a Deus, justo, íntegro e que se apartava do mal. E Jó passa por toda aquela dor, por todas aquelas perdas, por toda aquela angústia, por todo aquele sofrimento. Quando chega no capítulo 42, Jó diz assim, antes eu te conhecia de longe. Você fala, meu Deus do céu. Jó precisou passar pelo que passou para conhecer um outro tipo de Deus. Jó conhecia um Deus que as pessoas falavam. Talvez você conheça o Deus do seu pai. Talvez você conheça o Deus da sua mãe. Talvez você conheça o Deus dos seus avós, dos seus tios. Talvez você conheça o Deus da sua igreja. Mas tem um Deus que você precisa conhecer. É aquele que anda, Salmo 56, passo a passo com você,
nas perseguições. Esse Deus só você conhece. E quando chegar na eternidade, ainda vai abrir, querido, mais coisas. E você vai dizer assim: meu Deus do céu, antes eu te conhecia realmente de longe, mas agora os meus olhos te veem. Fala sério, hein, Jó? Fala sério. E a gente vai ver coisas. E a gente vai dizer assim: Paulo, agora eu entendo por que você não disse nada. Eu passei uma vida inteira com raiva de você, Paulo, está perdoado. Agora eu entendo, porque realmente vendo, a gente fica de boca aberta, de queixo caído, e faltam palavras. Queridos, há uma certeza de restauração. Versículo 15: o que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir, outra vez, o que já passou. É um texto filosófico, é um texto muito reflexivo, essa fala de Salomão, mas eu vejo aqui, com um pouquinho de graça, um pouquinho de misericórdia, eu vejo aqui a pitadinha de arrependimento, que talvez por um pouquinho de nariz empinado, talvez por um pouquinho de soberba, Salomão não teve coragem de dizer com todas as letras. Porque Deus faz novas todas as coisas, porque Deus restaura todas as coisas. Deus faria vir outra vez, na vida de Salomão, aquele encantamento daquele jovem que não teve coragem de pedir outra coisa a Deus, a não ser sabedoria para cuidar do seu povo. Será que Salomão está dizendo assim: olha, o que é já foi, eu perdi. Talvez Salomão estivesse olhando para o jardim do Éden, aquele relacionamento com Deus, na viração do dia, aquela troca de ideia, aquela transparência, aquele ver Deus face a face. Isso já foi, já não está mais conosco. Mas o que será? E o que virá adiante? Para aquele que está fora do tempo, para Deus, já foi, querido. Essa restauração plena que nós estamos buscando, essa comunhão plena com Deus, já aconteceu em Cristo Jesus, já foi. Deus não olha mais hoje para mim, o público pecador, pilantra, mentiroso, corrupto. Deus olha para mim e já vê Cristo Jesus. Deus olha para você e já vê a figura do Filho. As coisas velhas já foram, já passaram. Quando a gente vai adiante de Deus, e o diabo vai à frente acusando: esse aí é mentiroso, é promíscuo, é pilantra, tal. Aí Deus vai olhando assim, vai aproximando o óculos, e aí ele vai vendo a mancha, a marca do sangue de Cristo. Aí ele olha para o diabo: não, esse aqui é meu filho. Nossa, tem a cara de Jesus. Diabo, você é mentiroso, hein? Não é o pecador digno de condenação e morte. Ele tem a cara do meu filho. Ele tem a cara do Cristo. Vinde, benditos de meu Pai, entre para o lugar pleno, para o gozo eterno que foi preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, o que é, já foi, já aconteceu, já estamos em Cristo Jesus. O pecado, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, e já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez do jeito dele, mais filosófico, talvez até com um pouco de soberba, Salomão estivesse falando um pouquinho da sua fé e do seu arrependimento, porque sim, Deus fará vir outra vez o relacionamento pleno, e mais uma vez seremos um em Cristo Jesus com o nosso Deus e Pai. Ele verá o fruto do penoso trabalho. Jesus ali na cruz do Calvário, sendo humilhado, despido das suas roupas humanas, com as suas vergonhas todas expostas, com a sua fragilidade toda exposta, com a sua limitação física, com a sua carne toda exposta, com a sua vida sendo literalmente gota a gota, a sua vida esvarindo. Jesus olhou o fruto do seu penoso trabalho, e ele viu hoje, dia 9 de fevereiro de 2022, e ele viu esse povo aqui reunido nessa igreja, e ele viu um outro povo reunido numa outra igreja,
e ele viu um povo reunido nas casas, e ele viu outro povo reunido nos calabouços, ele viu gente estendendo a mão ao que estava caído, ele viu gente em adoração, ele viu gente em serviço. E ali, quando até o infeliz do lado dele dizia assim: desce desta cruz, ele vai dizer assim: eu estou vendo algo, eu estou vendo algo fantástico. Eu vejo um povo restaurado, eu vejo um povo redimido, eu vejo um povo em glória e majestade. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Querido, talvez Salomão, nessa última fala, ele manifestou uma fé que está muito intrínseca aqui, muito escondidinha. Mas a grande verdade é que em Cristo Jesus, a última frase, tudo está consumado. Toda a restauração já foi feita. E já não há mais limite, nem condenação para o povo de Deus. Encontra felicidade na vida humana, porque é bênção, é presente de Deus. Mas encontre felicidade na esperança da restauração, porque essa certeza é garantida pela fé em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça.